Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Batmani, o homem morcego da tranquilidade financeira, aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro. Estamos no nosso segundo vídeo da Batsérie, Armadilha dos Fundos de Investimento. Hoje iremos falar sobre os FIA, Fundo de Investimentos em Ações. Mas antes, vamos relembrar nossas premissas em relação ao nosso conteúdo. Lembrando que estamos focando muito no controle de risco. E, além disso, tudo que nós falamos aqui estará sendo considerado três coisas. Primeiro, conteúdo voltado para o investidor amador. Aquelas pessoas que não têm nada a ver com o mercado financeiro, que não trabalham no mercado financeiro. Pintor comerciante, servidor público, médico, advogado, etc. Segundo, estamos considerando que a administração do seu dinheiro é ainda delegável, que você, e apenas você, pode fazer seus próprios investimentos, sem dica e recomendação de ninguém. Ou seja, a administração do seu dinheiro não pode ser terceirizada. E terceiro, partimos do princípio que você queira tranquilidade. No rumo à independência financeira, você irá fazer isso de forma tranquila, sem estresse. Se você gostaria de receber conteúdo sobre esse assunto, inscreva-se no nosso canal. No mais, vamos para o nosso vídeo, Armadilha dos Fundos de Investimento, Fundos de Ações. Fundos de ações. No vídeo 1, nós vimos as características gerais dos fundos de investimentos e por que eles não se encaixam na nossa filosofia. Bom, a nossa ideia inicial é acumular patrimônio. Para isso, devemos focar em aporte, tempo e valor. São as três variáveis que eu irei me preocupar ao longo da minha vida de investidor. E por que eu devo me preocupar com essas três variáveis? Por dois motivos. Primeiramente, porque são variáveis que eu controlo. Segundo, porque elas favorecem o acúmulo do patrimônio. Aporte é quanto eu poupo por mês. Quanto menos eu gastar, ou quanto mais eu ganhar, mais eu irei poupar. Tempo. Eu decido quanto tempo eu fico em cada investimento. Se não ocorrer nenhum imprevisto, eu irei permanecer nos investimentos pelo maior prazo possível, conforme meus objetivos. E por último, eu vou definir o que é valor dentro dos meus estudos. Essas três variáveis favorecem o acúmulo do patrimônio. Porém, a mídia, o governo, os analistas, os bancos, as corretoras, o Coringa, sempre te empurra a ideia de você se preocupar com rentabilidade, lucro e preço. Por que eles sempre fizeram isso? Porque esses três itens favorecem o giro do patrimônio e é assim que eles ganham dinheiro, com taxas e impostos. A gente sempre foi induzido a procurar essas coisas, mas essas variáveis não são controladas pelo investidor, e sim pelo mercado. Então, não faz sentido eu me preocupar com elas. Com exceção de aplicações com taxas pré-fixadas, qualquer cálculo de rentabilidade é previsão de futuro, é algo altamente ineficiente. Se você procurar rentabilidade, você só tem certeza de duas coisas. Uma, você vai entrar em investimentos mais arriscados, e em sua grande maioria com um retorno desproporcional ao risco. Segundo, você vai entrar em investimentos de prazos curtos. Lucro. Para você realizar lucro, o mercado tem que ir a seu favor. Se ele for contra, você leva prejuízo, ou seja, você não controla. E a realização de lucro favorece o giro do patrimônio. Você paga taxas, spread e impostos no meio do caminho. Preço. Quem precifica é o mercado. É inútil preocupar-se com isso. Já vimos que quem procura preço está fadado a comprar no topo e vender no fundo, como vamos demonstrar mais adiante. Além do que, o que faz a gente sobreviver na Bolsa de Valores é a nossa mentalidade de sócio. Quando eu desenvolvo isso, eu consigo entender como aquela empresa ganha dinheiro, como ela obtém lucro e o que eu não vou me abalar quando ocorrer oscilações de curto prazo. Mas para isso, eu tenho que investir nas empresas diretamente. Através de fundos, isso não é possível. Você vai enxergar seus investimentos como cotas, como papéis, como títulos que oscilam no mercado de capitais. Quando as quedas ocorrerem, você vai começar a gerar patrimônio. Você vai ter comprado no topo e vendido no fundo. É isso que vamos estudar aqui. Bom, essa foi uma introdução para iniciarmos a entender qual a lógica por trás dos fundos de investimento. E aqui, precisamos partir da premissa que o investimento em ações é para o longo prazo. Não faz sentido investirmos na Bolsa de Valores pensando em um prazo de 3, 5, 10 anos. Como exemplo, peguei o fundo de uma certa corretora com histórico de 2013 a 2018. Esse fundo possui uma taxa de administração de 2%, aplicação mínima de R$1.000, e nos últimos 12 meses teve um retorno de 45%. O futuro cotista, que está interessado em colocar seu dinheiro em um fundo desse, precisa de algum atrativo para que faça ele entrar nesse fundo. Então, ele vai procurar o quê? Rentabilidade. Ele vai dar uma olhada nos custos, nas taxas de administração, performance, carregamento, saída, mas o que ele vai estar mais interessado será a taxa de retorno nos últimos anos, nos últimos meses. Sendo assim, ele vai entrar no loop infinito de comprar no topo e vender no vale.
que massacra os inexperientes participantes de fundos. Primeiramente, se o fundo estiver apresentando uma rentabilidade negativa nos últimos meses, provavelmente a bolsa está em baixa. Então, ele não vai entrar, ou seja, ele nunca vai comprar na baixa. No exemplo aqui, ele entrou em 2013, pois estava com a rentabilidade positiva, possivelmente a bolsa estava em alta. Ele entra, compra no topo. 2014, 2015 começa a ficar ruim, rentabilidade negativa. Ele vende no vale. Mesmo o gestor do fundo sendo um cara muito bom e que sabe que essa queda na bolsa é momentânea e não vai fazer diferença no longo prazo, o cotista não sabe disso, ele não tem esse pensamento. Ele acha que a bolsa deve subir e subir para sempre. Então, ele saca o dinheiro dele, forçando o gestor a vender na baixa. Mas em 2016 o fundo começa a bombar, rentabilidade de 35%. Aí ele fica todo empolgado e compra de novo, agora no topo, já que a bolsa está em alta. Da próxima vez que o fundo ficar negativo de novo, ele vai vender. E aí ele fica girando o patrimônio o tempo todo, algo extremamente ineficiente. Então não adianta, mesmo que o gestor seja bom, mesmo que você, cotista, sabe que a queda no curto prazo é normal na renda variável, os demais cotistas não sabem. Eles vão sair na baixa e o fundo será forçado a vender, prejudicando assim a performance do fundo. E assim, os juros compostos nunca irão explodir como deveriam. Você nunca vai alcançar a tranquilidade financeira. Por outro lado, o praticante do buy hold, os colegas que acompanham o canal do Batmoney, vai estar sempre comprando, constantemente, na alta, na baixa, não interessa. Esse aporte constante nas grandes empresas lucrativas da bolsa é que vão fazer que os juros compostos explodam. Vou abrir um parêntese aqui para mostrar um estudo realizado em cima do fundo Magella da Fidelity Investimentos. Esse fundo foi gerido pelo gênio bilionário Peter Lynch entre 77 e 1990. Ao longo desses 13 anos, ele teve uma rentabilidade positiva de 29% ao ano. Isso, pessoal, é algo extraordinário. Por isso ele é um dos grandes gênios do mercado financeiro. Porém, esse estudo demonstra que a maioria dos cotistas, pessoa física, na verdade, fizeram foi perder dinheiro, justamente porque eles só entravam no fundo quando estava em alta e saíam quando estava em baixa, ou seja, compravam no topo e vendiam no vale. Ficavam girando patrimônio porque ficavam buscando rentabilidade. Por que eles faziam isso? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Me desculpe, mas quem procura rentabilidade não sabe o que está fazendo e vai ficar girando patrimônio, evitando a explosão dos juros compostos. Rentabilidade passada não é certeza de rentabilidade futura e ninguém consegue prever futuro, mas existem coringas e robins que acham que conseguem. Quem foi as pessoas que usufruíram desses 29% que o Peter Lynch conseguiu nesses 13 anos? Somente aqueles cotistas que ficaram quietos durante todo esse tempo, que provavelmente foram as grandes instituições financeiras, fundos de pensão, etc. Não foram os investidores amadores. Bom, esse parênteses foi apenas para demonstrar que até no melhor fundo de investimentos da história, os despreparados conseguem perder dinheiro. Agora, vamos ver um exemplo prático do que pode ocorrer com um fundo de investimento em ações. O fundo Tiger teve problemas em 1997. Eu vou ler os trechos da reportagem. Abre aspas. O fundo Tiger, que administra junto aos seus sócios na Linear Investimentos, chegou a perder 60% do seu patrimônio. Quem conseguiu dominar os nervos e se manteve no fundo, no entanto, recuperou ou começa a recuperar as perdas. A rentabilidade acumulada da carteira este ano já bate nos 60%. Fecha aspas. Ou seja, quem sabia o que estava fazendo, manteve-se e recuperou. Mas isso só funcionaria se você estivesse investindo sozinho e cuidando da sua própria carteira. No fundo de investimentos, você está junto com várias outras pessoas despreparadas. Essas sacaram suas cotas, forçando o gestor e os demais cotistas a engolir o prejuízo. Em seguida, tem trechos de uma entrevista com esse gestor, em que demonstra bem isso. A Folha pergunta: o que causou as perdas? O mercado de juros. Tínhamos posições muito longas nos juros, no mercado de swap, fizemos uma avaliação errada de liquidez e não conseguimos sair de nossas posições com a agilidade necessária. Ou seja, pessoal, aqui faltou diversificação, né? Então, pessoal, não ache que um fundo vai gerir seu dinheiro melhor que você. Você que segue a nossa filosofia jamais iria concentrar seus investimentos dessa forma. Diversificação é nosso controle de risco. Ainda vamos conversar muito sobre diversificação no nosso canal. Seguido na reportagem. E os clientes da Tiger? Simultaneamente, começaram a fazer saques, pois viram que estavam perdendo muito e a situação do fundo só ia piorando. Quando os clientes começaram a sacar, tivemos que vender mais papel e no mercado sem liquidez. Voltando para mim, gente, o que aconteceu aqui? Comprou no topo e vendeu no fundo. Quem fica acompanhando o mercado faz exatamente isso, compra no topo e vende no fundo. E por último, talvez o mais importante. Coringa, como ficou seu sono naquela época? Não conseguia dormir, fiquei muito preocupado com a situação. Ou seja,
a saúde foi para o espaço. Não há tranquilidade nenhuma aqui. Isso é o que acontece quando a gente coloca o nosso dinheiro nas mãos de outra pessoa. Concluindo, quais são as armadilhas do fundo de ações? A oscilação da renda variável, somado ao despreparo dos cotistas, faz os gestores comprarem no topo e venderem do fundo. Pagar taxas desnecessárias para alguém cuidar do seu dinheiro, pior que você. A grande maioria dos fundos de ações e dos de multimercado também investem nos mesmos ativos que você pode investir diretamente. Então, um intermediário desnecessário que você está colocando. Além do que a gente sabe que os gestores, para captar clientes e manter os clientes no fundo, evitando deles sacarem dinheiro, eles têm que manter resultados constantes de curto prazo. Isso faz com que eles façam operações mais arriscadas, completamente distantes da nossa filosofia de acúmulo de patrimônio no longo prazo. Porque nós sabemos que para gerar riqueza através dos investimentos, nós precisamos de tempo. Qualquer coisa voltada para o curto prazo está descartada. Outra armadilha, arcar com prejuízo em caso de patrimônio líquido negativo do fundo. Nós conversamos sobre isso no vídeo 1. E a última armadilha, uma muito importante, é sobre a questão tributária, envolvendo os dividendos distribuídos nas cotas dos fundos de investimento. O que acontece aqui é o seguinte, quando você investe diretamente em ações, a sua remuneração vem de duas formas, ganho de capital e dos dividendos. Ambos, você hoje ainda tem isenção no seguinte formato. Os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, o dinheiro que pinga lá na sua conta, a dívida dos dividendos, é isento. No ganho de capital, que é a valorização das ações, também, desde que, quando você for vender suas ações para usufruto da sua riqueza, você venda abaixo de R$20 mil mensais, que aí você também é isento. Então, o que acontece? Um investidor que virou sócio do Bradesco, colocando R$1.000 em 1994 e ficou quieto até hoje, ele acumulou um patrimônio de aproximadamente R$1.500.000. Porque hoje, aquelas ações que ele comprou em 94 estão valendo R$1,5 milhão. E sabe quanto ele pagou de imposto de renda em cima dessa riqueza? Nada, zero, absolutamente nada. Porque o ganho de capital nas ações é isento de imposto de renda. Se você precisar vender essas ações para usufruto, venda sempre um montante abaixo de R$20 mil. Agora, o que acontece se você tivesse feito isso através de um fundo? Todo o ganho de capital do fundo, seja pela valorização da cota, seja pela reaplicação dos dividendos que o fundo aplica, não vai ter isenção no seu resgate. Independente de quanto você for resgatar, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então, segue aí mais uma armadilha envolvendo os fundos de investimentos. Então é isso. Te aguardo no próximo vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho aqui embaixo para receber notificação de quando novos vídeos são postados. Até a próxima!